bem-vindos ao V de Barbárie e hoje a gente vai falar sobre os filmes que concorrem a melhor filme estrangeiro no Oscar 2025. Bom, gente, eu apareci aqui em janeiro e prometi pra vocês alguns filmes, mas eu tive uma fratura, tive que ficar em casa quietinha, cuidando dela e acabei deixando, então, o meu retorno pra depois. O bom disso tudo é que ter ficado 10 dias de molho me fez decidir ver vários filmes. Então, quem me segue no Letterboxd viu o absurdo que foi, vários filmes, inclusive, no mesmo dia. Se você não me segue no Letterboxd, segue lá. Eu posto resenha de tudo que eu assisto, mesmo que seja um breve comentário. E aí veio a ideia de assistir todos os filmes da categoria filme estrangeiro, que eu gostaria de trazer pra vocês aqui. Então, os filmes que concorrem na categoria de melhor filme estrangeiro, começando do pior e terminando com o melhor. Eu já vou dar um breve spoiler e dizer que Ainda Estou Aqui não foi o meu favorito, não é o que eu diria que é o melhor filme estrangeiro da categoria. Não tinha como ser diferente. O primeiro filme aqui é Emília Pérez, com meia estrela, e eu só dei essa meia estrela porque o Letterboxd meio que obriga você a dar alguma pontuação pra aparecer, assim. Você não pode pontuar com 0 estrelas, né? Então eu dei meia. Emília Pérez, então, conta a história de um chefe do cartel de drogas no México que se entende como uma pessoa trans e decide fazer essa transição. Ele entra em contato com uma advogada que é interpretada pela Zoe Saldanha. Então a gente vai ter essa abordagem da Zoe Saldanha com esse desejo desse traficante e a gente vai ter ela contactando médicos para fazer uma transição que a gente entende que não necessariamente é necessária para uma mulher trans, mas que esse personagem decide então fazer, né? Então a vaginoplastia, colocar os peitos e tudo mais, fora as cirurgias faciais. E aí a gente acompanha, então, um pouco do depois dessa cirurgia também, a reaproximação dele já enquanto Emília Pérez, dos filhos, né? Então, ele se coloca como irmão de si mesmo, né? Do Manitas. A Emília fala que é irmã do Manitas, e ela se aproxima dos filhos como se fosse uma tia, né? Pra matar essa saudade, pra ter essa proximidade e tudo mais. E assim, gente, vamos lá. A gente já falou muito mal de Emília Pérez por aí, então vamos começar com... É um filme que se passa no México, que foi produzido por um francês, que não teve nenhum trabalho de pesquisa, de conhecimento da cultura, que pega ali personagens, atrizes que até falam espanhol, mas que não tem contato há muito tempo com o espanhol. Então, mesmo quem tecnicamente deveria performar melhor na língua, não performa. É meio desesperador, porque assim, eu falo espanhol muito básico, assim, muito ruim, muito nível iniciante. E aí você consegue perceber que é um espanhol Google Tradutor, sabe? Não tem nenhuma característica regional, não tem nenhum tipo de sensibilidade nessa leitura. Bem colonial essa visão sobre o México, assim. Isso não acho que tem dúvidas. Com relação à questão da transição de gênero, eu acho que ela é feita de um jeito bem estereotipado. Primeiro, assim, tudo bem que a transição que o Manitas deseja não é necessariamente o que a gente entende na América Latina como ser uma mulher trans ou travesti. E tudo bem, ele pode ter ideais que sejam diferentes, que englobem todas essas cirurgias, que tenha outro nível, até pela quantidade de dinheiro que ele possui. Mas, para além disso, o tempo todo, principalmente por ser um musical, eu fiquei com a impressão de que os momentos em que se falava dessa transição paravam a chacota. Tem uma parte do musical que é a Zoe Saldanha com o médico que vai fazer a cirurgia, e eu achei, assim, profundamente transfóbica. Essa parte, assim, profundamente. É piada, sabe? Eles transformam isso em piada. Então, assim, isso já é horrível. Mas se a gente ignorasse tudo isso, o filme ainda é ruim. O Emília Pérez, ele é um musical sobre 2 temas muito pesados, mas o pior de tudo é que ele não tem uma história. Tipo assim, todo filme tem uma história de sinopse. Então, assim, o que acontece? Manitas quer transicionar e se entender como Emília Pérez, né, em seu corpo. Tá bom, legal. Mas o que ela descobre nesse processo da transição? De que forma isso muda ela? Qual é o crescimento que essa personagem tem? Nenhum. Nenhum. O filme não tem essa segunda camada de história, que é a segunda camada que a gente só descobre vendo o filme. O filme inteiro, ele é uma sinopse com músicas ruins e transfóbico e com uma visão colonial. Então, meia estrela, Emília Pérez é uma piada, a nota real é dó. Depois, a gente vai ter, e aqui vai ser, acho que um pouquinho polêmico, Flow,
que é uma animação da Letônia, que conta a história desse gatinho preto que tá vivendo ali. Não dá pra entender se naquele universo tem humanos ou não tem. Tem algumas construções que a gente identifica como de humanos, mas a gente não vê humanos em nenhuma parte do desenho, se eu não me engano. E aí tem um dilúvio. E esse gatinho, tipo, acaba chegando num barco, ele vai interagir com outros animais de outras espécies e vai viver nesse lugar. Eu acho muito interessante a iniciativa de falar sobre a questão climática de uma forma que não seja antropocentrada, ou seja, não seja pela visão humana, né? Porque a gente acaba recaindo em umas coisas bem bizarras quando a gente faz isso também. Mas é um filme de 1h30. Eu fiquei bastante feliz de ele ser uma animação que tá concorrendo no filme, na categoria de filme estrangeiro. E eu queria ter gostado mais. Mas eu acho que ele é uma animação que ela se vale de vários momentos contemplativos, várias cenas longas das interações entre os animais. E talvez isso seja trazer pra narrativa algo profundamente não antropocentrado, né? Não sei qual seria a categoria, né, que a gente usaria para o inverso. Mas eu achei que ele se alonga demais, né? E talvez seja a minha percepção como alguém que está mais acostumada a um filme com mais enredo, da forma mais tradicional que a gente conhece, né? E aí aqui eu fiquei pensando, lindo o filme, muito lindo mesmo. Muito importante a mensagem, porém eu queria que ele fosse mais curto. Ele tem 1h30, é um filme sem falas, então é só interação entre os animais. E aí isso me desgastou um pouco. Muita gente falou, ai, mas você gosta de Ghibli. A forma como essa contemplação é feita nesse filme é diferente de como é feita no estúdio Ghibli, né? Eu não vou nem dizer que é melhor ou pior, porque eu acho que são duas produções super bem feitas, mas acho que é diferente, então faz todo sentido, às vezes, gostar de um e não gostar de outro, como aconteceu comigo. Em terceiro lugar, A Garota da Agulha. Esse filme é um filme todo em preto e branco, que conta a história de uma mulher, né? Aquele gênero de terror ser mulher durante momentos da história. E aí é uma mulher que tá ali aguardando seu marido voltar da guerra. Ela trabalha numa fábrica, ela até reclama ali da agulha no começo. Tem uma ressignificação dessa agulha no filme que eu acho bem legal. E ela tá sofrendo, porque ela não tem dinheiro pra pagar o aluguel, o marido não volta, ele não é dado como morto, ela não ganha pensão, mas ela também tem que manter a casa pra 2 pessoas caso ele volte. Aí ela se envolve com um cara, engravida dele. Aí o cara não banca o filho, aí o marido volta deformado, ela briga com o marido. Todas as coisas erradas e ruins que podem dar com essa mulher, dão. E assim, é um filme que ele me causou certa estranheza na minha recepção. Porque eu achei o roteiro bastante previsível, principalmente quando você é mulher, assim, tipo, com algum senso crítico, com alguma noção de red flags. Quando ela conhece esse primeiro homem, você fala, ai, cara, ele vai abandonar ela. Aí ela engravida, aí você fala, com certeza ele vai abandonar ela. Aí o marido volta, e você fala, putz, sabe? Aí você vai deduzindo toda a parte do roteiro. Eu acho que nenhuma parte realmente surpreende a gente, né? Inclusive, depois ela encontra uma mulher que vende bebês, ela vende bebê pra essa mulher, vai viver com essa mulher, vai trabalhar com essa mulher. E essa parte eu também achei completamente previsível. Mas ela retrata muito bem esse sofrimento, essa dor, vem de uma classe trabalhadora. Mas eu acho que talvez pelo fato de ser um filme que vem de um lugar muito diferente ali, tipo, de um país em que as emoções não são lidadas da forma como a gente lida aqui na América Latina, eu tava entendendo, eu tava com uma angústia, mas eu não consegui me emocionar de fato, né? É uma personagem muito passiva, né? Lembra muito, esqueci o nome agora, de Hora da Estrela, da Clarice Lispector, sabe? Essa personagem que, apesar de comentar, apesar de sofrer, ela não age de uma forma veemente contra o que acontece, porque existe muita resignação ali envolvida. Isso não é o problema. Eu acho que tem mais a ver com escolhas do filme na atuação e tudo mais, que não conseguiram me mover de uma forma um pouco mais forte em relação a ele. Mas é um filme legal, eu assisti pela MUBI. Em quarto lugar, ainda estou aqui. E agora que vocês me apedrejam. Bom, pra quem não ouviu de Ainda Estou Aqui, provavelmente tá morando em algum país em que nada que é produzido em inglês e português chega, né? Dentro de uma caverninha. Mas Ainda Estou Aqui é um filme baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que também tem o mesmo nome, e que conta a história da mãe dele, a Eunice Paiva. Ela foi esposa do Rubens Paiva, que foi um deputado de esquerda, que depois já estava trabalhando como arquiteto, né, que é a sua profissão,
original, ele foi desaparecido pela ditadura. E aí o filme tem essa perspectiva, assim como o livro, da dimensão doméstica dessa perda, né? Então como é que se vende uma casa? Como é que se consegue um adiantamento no banco se você não tem a assinatura do homem que é responsável pela conta, que assinou o contrato da casa, tudo mais. Tem essas dinâmicas burocráticas do desaparecimento, tem as dinâmicas afetivas do desaparecimento, como é que você conta isso para seus filhos, né? Você não tem certeza também das coisas, como é que você passa isso adiante, né? Sem dar sensações, experiências, expectativas erradas para essas crianças. E é um filme muito bonito. Eu me emocionei várias vezes, eu não me lembro quantas vezes eu chorei durante esse filme. E com certeza, assim, a minha torcida é dele, apesar de eu não achar que ele é o mais redondo, digamos assim. Mas tem uma coisa que me causa um incômodo no Ainda Estou Aqui, que é a forma como o Walter Salles conduz o final. Eu acho que ele poderia terminar naquela vitória da Eunice Paiva, conquistando o certificado de óbito do Rubens, e que tem várias consequências políticas e burocráticas positivas para outras vítimas da ditadura, para além da família dela, mas ele decide fazer uma cena final que dialoga com a segunda parte do livro. Porque na segunda parte do livro do Rubens Paiva, a gente tem o momento em que a Eunice, então, se torna advogada indigenista e mais pra frente ela começa a sofrer do Alzheimer. E aí a gente tem um aceno para essa parte do filme em que o Walter Salles coloca ali a Fernanda Montenegro para dar sequência ali à personagem da Fernanda Torres, e a gente tem uma cena final ali da família. Eu acho que esse final ele enfraquece a potência do filme, e eu acho que ele é muito mais uma decisão afetiva do Walter de colocar a Fernanda Montenegro, com quem ele já trabalhou em Central do Brasil, para fazer um diálogo, com agora ele estar trabalhando com a Fernanda Torres. E aí a gente tem é claro, né, como brasileira, a gente olha e fala, nossa, que legal, entendi. É aquele aceno pros fãs, né? E eu acho que funciona super nesse sentido. Mas sendo um pouquinho mais criteriosa, um pouquinho mais analista dessa situação, eu acho que ele enfraquece o final do filme. E esse foi o motivo de eu ter dado 4,5 e não 5 estrelas. E é esse o motivo pelo qual A Semente do Figo Sagrado recebeu 5 estrelas e é o último filme aqui da minha lista. Eu não sabia disso até assistir o filme, mas alguns anos atrás uma garota foi assassinada pelo Estado do Irã, e aí a gente tem que a mídia divulgou essa morte como um ataque cardíaco. Isso aconteceu no meio de várias manifestações, principalmente de jovens nas ruas, que foram reprimidas com muita violência. O diretor, então, parte desse fato para criar uma história ficcional, mas que se assemelha muito a Ainda Estou Aqui, na decisão de retratar esse momento histórico a partir de uma visão doméstica do assunto. Então a gente tem uma família em que o pai acabou de ser promovido num cargo ligado a esse estado, a mãe é super conservadora em vários aspectos e as filhas têm que se adaptar à descrição desse novo posto do pai. Quando se deflagra essas manifestações da juventude e tudo mais, ela se vê entre a cruz e a espada, porque de um lado tem esse pai e essa mãe numa sociedade em que a família é bastante importante, e do outro lado tem os amigos, tem pessoas conhecidas, tem a verdade sendo mostrada na internet e atingindo pessoas que elas gostam de forma física, inclusive. E mesmo que não sejam pessoas que estão se manifestando, mas às vezes estudantes que estavam passando em espaços, né, em locais em que se reúnem a classe estudantil e foram pegos por acidente. Então a gente tem essa dinâmica colocada e a gente vai ter todas as vezes ali as meninas mexendo no celular. Toda vez que elas mexem no celular e tem vídeos dessa violência, a gente tá vendo vídeos reais que foram postados nas redes sociais. Várias coisas sobre esse filme confrontam leis que estão agora vigentes no Irã. Então, por exemplo, gravar sem o hijab, estar sem o hijab é um problema, e ele gravou sem o hijab essas mulheres, então isso já seria um crime. O diretor disse que ele procurou atores que já sofreram sanções para poder gravar, porque aí ele saberia que seria mais fácil essa abordagem, que ele correria menos risco de ser denunciado ou algo do tipo. Ele também foi condenado a 8 anos de prisão e chicotadas pelo governo. Ele teve que fugir de lá e ele fez a produção do filme na Alemanha.
que é inclusive, se não me engano, o país pelo qual o filme de fato concorre, né? Porque foi produzido ali. Eu acho que esse filme me toca um pouco mais por algumas dinâmicas. Eu acho que a presença da questão de gênero também mais forte. São duas filhas, é uma mãe, e elas centralizam toda a dinâmica do filme. Acho que 80% do tempo de tela é com elas, praticamente. Acho que existe uma proximidade de idade, né? Eu acho que eu consigo compreender mais, por exemplo, as filhas dessa família do que os filhos de Rubens Paiva, que eram um pouco mais novos. E eu tenho mais anteposição a essa mãe do que eu teria a alguma figura que não a ditadura no Ainda Estou Aqui. Então esse filme conseguiu me aproximar bem mais. Ele conseguiu me deixar presa ali em frente por muito tempo. E esse é um filme longo. Se eu não me engano, ele tem 3 horas, ou ele chega perto, com 2 horas e meia, alguma coisa assim. E eu não vi o tempo passar. Eu acho que é um filme muito bem controlado nas suas dinâmicas. Ele tem um pouco, assim, 3 atos. Então o filme vai mudando de tom, o que te deixa engajada nele o tempo todo. Não te deixa cansada, como às vezes filmes longos fazem a gente ficar. E eu acho que é o melhor filme da categoria. Agora, ser o melhor filme importa pro Oscar? Não. Ser o melhor filme faz de mim uma torcedora de Semente do Figo Sagrado? Não. Eu não sou patriota, nunca diria isso na minha vida, mas eu acho que existe um tipo de sentimento que ele não é patriotismo, porque eu não tenho orgulho da nação brasileira, eu tenho orgulho da gente brasileira, eu tenho orgulho da cultura brasileira, eu tenho orgulho do que a gente produz, faz e como a gente tá no mundo. E a campanha que a Fernanda Torres está fazendo pro Oscar é um grande exemplo disso, assim, me dá um baita orgulho. E eu tô torcendo sim pro Ainda Estou Aqui, apesar de achar que a Semente do Figo Sagrado tem algumas características técnicas um pouco melhores. E eu acho que ele é o filme que vai ganhar. O Oscar, ele não é sobre o melhor filme, ele é sobre o filme com a melhor campanha. A gente tem dentro dos filmes estrangeiros Emília Pérez e o Ainda Estou Aqui fazendo uma campanha forte e competitiva. E eu acho que houve uma desidratação grande de Emília Pérez durante esse processo da campanha e que pode acabar custando a eles esse prêmio. Eu não colocaria a mão no fogo de que Emília Pérez não ganha melhor filme. Eu acho possível. Acho que é um Oscar que também escolhe algumas batalhas antitrampistas ali. E talvez isso seja mais pela narrativa que o Oscar quer criado que pela qualidade dos filmes, né? E aí, é claro, isso é muito difícil da gente localizar pela quantidade de votantes que tem nessa eleição. Mas acho, sim, que a gente vai levar o melhor filme estrangeiro. Então vamos assistir juntos, dedos cruzados aí. Eu acho que vou estar online aí, comentando lá pelo Blue Sky. Pouca gente me segue lá, então me segue lá e a gente vai comentando sobre o Oscar em tempo real. É isso, gente. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E até a próxima.